Graças e paz, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a este canal e desde já desejo a você uma ótima aula, que Deus continue abençoando a sua vida profundamente, tá? Então estamos no terceiro trimestre de 2023, classe adultos, com o tema da revista A Igreja de Cristo, perdão, A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Chegamos na lição de número 5, que tem a data de 30 de julho de 2023, como tema a dessacralização da vida no ventre materno, tá, pessoal? Então, para você que não me conhece, para você que é novo por aqui, eu sou o pastor Rodrigo Lima, servo do Deus Altíssimo, tá? E convido a você a se inscrever nesse canal, tá? Ativa o sininho, compartilha, comenta, deixa like, porque aí você me ajuda a expandir aí a mensagem de Deus, tá? Então, o texto áureo da lição diz assim: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus, tá? A verdade prática: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil, tá? Intratrauteriana, ok, pessoal? A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao 33, e também dá um salto lá para o versículo 34 ao 45. Tá? Os objetivos da lição, primeiro, é refletir sobre a divina concepção e nascimento de Jesus Cristo, demonstrando, né, um milagre da vida e da capacidade, melhor dizendo, de procriar, tá? Como, por exemplo, o anúncio do nascimento, tá? A miraculosa concepção, né? E a bênção do nascimento. Segundo, é identificar os traços da cultura de morte presentes em nossos dias e as suas consequências. Como assim? Como, por exemplo, o projeto ideológico, tá? O direito sobre o corpo e a prática do aborto. E terceiro é compreender a sacralidade da vida e a importância de a Igreja de Cristo combater toda a cultura que viole os princípios da palavra de Deus. Como, por exemplo, a vida ela é inviolável, pessoal, não tem acordo, tá? O começo da vida e a posição cristã. Você, como cristão, você tem se posicionado como? A respeito do aborto, da homossexualidade, da eutanásia. Então é sobre esses assuntos que vamos abordar a partir de agora, tá? A introdução da revista diz assim: Deus ele é o autor supremo da vida. Gênesis 2:7 diz: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra né? E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser o que? Alma vivente. Tá? Então, Moisés demonstra, né, de maneira clara que o ser humano ele não é fruto do acaso. Tá? Uma vez que o acaso não seria capaz de criar um ser tão perfeito como o homem. Deus o criou com suas próprias mãos e para fortalecer a intimidade conosco, ele fez questão de aproximar seu rosto do nosso, né? Então, ao soprar nas nossas narinas, ele intensificou ainda mais a comunhão entre nós e ele, tá? Então, por esta razão, as escrituras ela valorizam, tá, a concepção no ventre materno, como diz o Salmo 139, do verso 13 ao 16. Tá? Então, do ponto de vista teológico, tá, surge a questão: quando exatamente começa a vida humana? Tá? Na sua opinião, quando é que começa? Já deixa aqui nos comentários. Tá? Então, seria na fase embrionária ou na fetal? Segundo o autor e defensor da vida, ela começa até mesmo antes
da concepção, ok? Isso é evidenciado no chamado de Jeremias. Você conhece o texto: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, né, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Jeremias 1, versículo 5. Então, se o autor e defensor da vida não faz distinção entre embrião e feto, considerando ambos como pessoas completas, por que deveríamos insistir em estabelecer tal diferenciação? Quem somos nós para isso, né? Então, aqueles que verdadeiramente amam, tá, não se perdem em especulações semelhantes, mas fazem tudo o que podem para preservar a santidade da vida, pessoal, ok? Então, assim, toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia. Ou seja, o que é apologia? É defesa, tá, pessoal? A cultura de morte infantil no útero, tá? Então, a ideia progressista que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida, tá? Afronta a soberania divina. Tá? Então, nesta lição, estudaremos a concepção sobrenatural de Jesus Cristo, a apologia ideológica da cultura da morte e o conceito da sacralidade da vida no útero materno. Tópico 1. A concepção de Cristo. Nesse tópico, o comentarista ele explica como foi o anúncio do nascimento e o milagre da concepção de Jesus Cristo e João Batista, finalizando com a bênção de Deus no nascimento de uma criança. Ponto 1. O anúncio do nascimento. Então vamos lá. Uma virgem comprometida em casar-se com José, você conhece a história, chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré, tá? Então o ser angelical ele faz uma revelação. Em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas 1:31. Diante do inusitado, tá? Ou seja, extraordinário, Maria indaga: como se fará isso, visto que não conheço o varão? Tá? Então a pergunta demonstra a perplexidade da Virgem de como se daria, tá, a concepção sem a participação de um homem. Tá? Então, no Evangelho, a menção à cidade de Nazaré ela é profética, tá, pessoal? Pois o Cristo seria chamado de Nazareno. Tá? Então, Mateus 2,23 diz: E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Tá? Então, Lucas ainda enfatiza, tá, a virgindade da donzela e a descendência de José, ou seja, ele vem o que da casa de Davi. Tá? Então, essas informações integram, tá, as profecias messiânicas ou messiânicas, tá? E tornam fidedigno o relato bíblico. Tá? Então, Isaías 7,14, perdão, houve um incômodo aqui, tá? Vamos lá. Então, Isaías 7,14 diz: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, tá? E eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então aqui, pessoal, Maria, uma virgem comprometida com José, recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré. O anjo revela que ela conceberá e dará à luz um filho chamado Jesus. Tá? Essa história cumpre profecias messiânicas e confirma a veracidade do relato bíblico. Tá? E abrindo parênteses aqui, quero deixar bem claro que nós, os evangélicos, de forma alguma, não é que... Porque eu ouço comentários por aí dizer que nós, cristãos, evangélicos, né, não gostamos de Maria. Muito pelo contrário. Nós sabemos da importância dela, tá? Ela foi bem-aventurada entre as mulheres, a Bíblia diz isso, tá? Ela era virgem, nasceu virgem, só que depois, pessoal, para meus amigos católicos, não estou aqui querendo degrinir a fé de vocês, nada disso, tá?
Só que depois Maria, ela se casou com José e manteve ali a sua vida de mulher casada com ele. Tanto é que tiveram filhos e filhas, ok? Ponto. Então, seguindo, ponto 2, a miraculosa concepção, tá? Então, o anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria singular, ou seja, algo único, incomum, tá? E a miraculosa, né, descerá sobre ti o Espírito Santo. E por isso declara que o menino, o santo, né, será chamado filho de Deus. A jovem não pediu sinal algum, pessoal. Olha a fé de Maria. Vê se ela não é bem-aventurada mesmo entre as mulheres. Ela não pediu sinal algum, tá? Mas o anjo lhe comunica da gravidez de Isabel como um incentivo, tá, à sua fé. Então, tua prima concebeu um filho em sua velhice, tá? O testemunho das escrituras de mulheres estéreis que ficaram, né, grávidas preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem. Tá? Ou seja, a respeito dessa realidade, o anjo endossa, né, ao se referir à gestação de Isabel. É este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Tá? Ao finalizar a mensagem, Gabriel completa, porque para Deus nada é impossível. Ou seja, tudo está dentro desse nada. É nada mesmo. Então aqui o anjo Gabriel ele explica a Maria que a concepção será obra do Espírito Santo e o filho será chamado filho de Deus. Tá? Então ele menciona a gravidez de Isabel como um sinal do poder de Deus. O anjo enfatiza que nada é impossível para Deus, tá? E quantas coisas a gente tem limitado Deus, né? A gente limita Deus, a gente acha que Deus não pode resolver o nosso problema, né? Mas sabe o que acontece? Muitas vezes a gente até chega, tá, aos pés do Senhor, com os nossos problemas, colocamos tudo lá, mas sabe o que acontece? Às vezes a gente não confia, a gente coloca e quando termina de orar, por exemplo, a gente pega tudo de volta e põe nas costas, né? A gente tem que confiar plenamente e pôr aos pés do Senhor os problemas e Ele resolverá, tá, para a gente os nossos problemas. É uma questão de fé, tá, e acreditar. Ponto 3, a bênção do nascimento. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre, tá, pessoal? Eclesiastes 11:5 diz isso, pois Deus adotou o ser humano com a dádiva da procriação. Gênesis 1:28, tá? Então, Eclesiastes 11:15 diz, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que fez todas as coisas. Gênesis 1:28 diz, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, por isso, o nascimento de filhos, tá, pessoal, é uma recompensa divina. Contudo, sem o dom da fertilidade, um ventre estéril, tá, torna-se o quê? Um obstáculo para a vivência da maternidade, tá? Gênesis, capítulo 30, verso 1 e 2 diz, vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morro, né? Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? Tá? Então assim, a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia, né, registra a gravidez miraculosa de Maria e de Isabel, uma virgem e outra de idade avançada. Tá? Ou seja, pela medicina, Isabel não teria como realmente engravidar. Então, Isabel trazia quem? João, né, no seu ventre, que nasceu com o objetivo de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Maria portava
em seu ventre o Filho do Altíssimo, tá? O Rei Eterno, né? Que nasceu para ser o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Salmo 127, verso 3 diz: Eis que os filhos são herança, ou seja, porção do Senhor, tá? E o fruto do ventre, o seu galardão, ou seja, é um presente, é uma bênção de Deus, tá? Então, vejam só, o ser humano ele precisa entender, tá, duas coisas em relação à vida. Primeiro, só existe reprodução por causa da lei de procriação que Deus estabeleceu, ponto final. E ainda que o ser humano tenha participação no ato sexual para a procriação, a vida, tá, gerada é uma porção, ou seja, um presente de Deus, pois essa vida não é apenas formada de corpo, como os materialistas defendem, tá? Ou seja, meu corpo, minhas regras, não é assim que dizem? Mas existe o que? Alma e espírito dado por quem? Por Deus, tá? Então aqui a concepção miraculosa de Maria e a gravidez de Isabel são exemplos, tá, da importância e da sacralidade da vida no ventre materno. João, ele preparou o caminho para o Senhor e Jesus nasceu para ser o Salvador. Que bênção, né? E já que ele nasceu para ser Salvador, já pergunto para você, você já tomou aquela decisão mais importante na sua vida, que é aceitar Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, porque ele só é Salvador de quem ele é Senhor. Ainda não? Então eu peço a Deus que o Espírito Santo, que você sinta a presença do Espírito Santo onde é que você esteja, tá? Para que você venha tomar essa decisão, que é a decisão mais importante da sua vida. Amém? Tópico 2, a cultura da morte. Tá? Então, enquanto o primeiro tópico, tá, ele foi enfatizado que a vida é um milagre de Deus, nesse tópico aprenderemos como o império do mal tenta progressivamente implantar valores que envolvem, né, a dessacralização da vida no ventre. Tá? Ponto 1. O projeto ideológico. Vamos lá, então a cultura de morte, ou da morte, né, é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Tá? Entre suas pautas estão a legalização do aborto e da eutanásia, apologia ao suicídio e o controle da natalidade. Tá? Então, mediante estratégias culturais, tá, intelectuais e políticas, impõe-se uma agenda de desconstrução, tá, da sacralidade da vida, algo caro à cultura cristã. Como vimos no tópico anterior, tá, nesse sentido, estimula-se a eugênia, tá? O que é isso? É o descarte do ser humano com alguma má formação ainda no útero materno, tá? Então a eugênia, tá, pessoal, defende a sobrevivência apenas dos seres saudáveis e fortes, tá? Nesse caso, por exemplo, né, a gravidez de feto anecefalo, tá? Anecefalo, ou seja, de má formação rara, tá, do tubo neural, deve ser interrompida, segundo essa ideologia aí, tá? Então, a maternidade ela é depreciada, tá? A fim de que a mulher não deseje ser mãe, algo bem diferente do tempo bíblico, onde as mulheres estéreis sofriam muito por não poder gerar, tá? Então, o conceito de saúde reprodutiva é modificado para justificar o aborto como medida de saúde feminina, tá? Então, o direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo. Tá? Então, por que por meio do aborto, tá, decreta a morte do fruto de seu ventre? Tá? Então, a cultura da morte visa modificar o conceito bíblico da vida, promovendo o aborto, a eutanásia, tá? E controle da natalidade. Tá? A eutanásia, pessoal, é quando a pessoa toma uma decisão
Por exemplo, alguém está muito doente, em estado terminal, e aí a família vai lá e desliga o aparelho, por exemplo, está respirando só por aparelhos, tá? Então a família toma a decisão de desligar o aparelho, isso é eutanásia, matou a pessoa, tá? Tem muitos casos que pessoas passaram anos e anos em coma e, e retornaram, tá? Saíram do coma e continuaram a sua vida. Então por isso nós como cristãos acreditamos que não se deve desligar, a gente não deve praticar a eutanásia, tá? Então, e o controle de natalidade, né? Então ela desconstrói a sacralidade da vida e incentiva a eugênia, né? Que está dentro desse projeto aí, tá? Depreciando a maternidade e priorizando o direito da mulher, tá? Sobre o seu próprio corpo, sabe? Que elas dizem, principalmente as feministas, né? Meu corpo e minhas regras, tá? Então, mesmo que isso signifique a morte do embrião ou do feto. Ponto 2. O direito sobre o corpo. Vamos lá, a cultura pós-moderna, tá, insiste que é direito do ser humano, tá, exercer autonomia sobre o seu próprio corpo. Tá? É nítida, tá, a evidência de uma ação egocêntrica e narcisista na defesa desse suposto direito. Tá? Então, essa ideia é de liberdade total ao controle individual sobre a constituição física e o comportamento humano. Tá? Então, nesse quesito, as escrituras asseveram que o corpo deve ser nutrido, tá? E respeitado. Que embora livre, tá? O ser humano não tem o direito de profanar o seu corpo. Tá? O que a vida e que a vida, na verdade, só tem sentido quando está sob o domínio de Cristo. Não é assim? Então aqui a cultura pós-moderna, tá, defende a autonomia total do indivíduo sobre o seu corpo, incluindo liberdades sexuais e reprodutivas, escolha de vida ou morte. Tá? As escrituras enfatizam o respeito e o cuidado com o corpo e que a vida encontra significado no domínio de Cristo. É só através de Cristo que tem significado. Sem Cristo não tem significado algum. A pessoa vive aí em crise existencial, que falta algo e ela não entende que o que falta na verdade é Jesus Cristo na sua própria vida, tá? Ponto 3, a prática do aborto. O aborto, o que é o aborto? Né? É a interrupção, tá, do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo, que fica claro, já está vivo, tá? Então, o embrião, mesmo sem ser uma pessoa completa, tá, pessoal, não é subhumano, tá? É uma pessoa em formação e em potencial, tá? Então, da primeira à oitava semana, ou seja, 2 meses, completam-se todos os órgãos, tá? Apresentando, inclusive, as impressões digitais, tá? Que são únicas, todo ser humano é diferente, tá? Retina dos olhos, expressão digital, tudo isso é diferente, tá? DNA e por aí vai, tá? Então, aos 3 meses, no útero, o bebê já está formado, esperando crescer para vir à luz. Né? Então, mesmo como embrião ou feto, desde a concepção, cremos que o bebê não só tem vida, mas possui alma e espírito dentro dele, ok? Então, ó, Zacarias 12, verso 1 diz: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor. O que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Tá? Então, o termo gestação vem do latim gestatione, tá? E se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o nascimento. Nesse caso, o aborto pode ser não intencional, tá, pessoal? Não intencional, chamado de aborto natural por questões de saúde, tá? Ou aborto acidental por uma queda, um susto ou algo parecido desse sentido. Nesse caso, não há pecado, tá? Porque tem mulheres, por exemplo, que lutam para ter um filho e acabam abortando não querendo. Então é uma questão de
aborto natural, tá? De saúde, acidental, tá? Nesse caso, não há pecado, né? Ou provocado, tá? No período de gestação. Na lei mosaica, tá? Provocar a interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso, tá? Então, no sexto mandamento, o homem ele é proibido do quê? De matar, não é assim? Então, o que significa literalmente não assassinar? Tá? É isso que significa. Os intérpretes do Decálogo, tá? Concordam que a proibição do aborto está incluída neste mandamento. Assim, quem mata um embrião ou um feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno, tá? Então, Deus que condena, tá? O homicídio e o infanticídio, tá? Como mencionado na prática de entregar bebês em sacrifício ao Deus falso Moloque, tá? Por exemplo, Levíticos, tá? Isso a gente vê lá em Levíticos, capítulo 20, verso 2. Vamos ler, diz assim: Também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam, né, em Israel, dê da sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras, tá? Então, esse mesmo Deus também se posiciona contra o aborto e por isso, como cristãos, devemos fazer o mesmo, tá, pessoal? Então, o aborto ele é a interrupção da gestação, resultando na morte do embrião ou do feto, né? Na lei mosaica, provocar o aborto era considerado um crime, tá? O mandamento de não matar também abrange a proibição do aborto, tá? Pois atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno, tá? Tópico 3, a sacralidade da vida. Então neste tópico, né, o comentarista ele conclui destacando que a vida ela é inviolável e que ela tem início na concepção. Além disso, o aborto além disso, é abordado, na verdade, qual deve ser o posicionamento cristão diante da dessacralização da vida no ventre materno. Qual será a posição que nós devemos tomar como servos de Deus? Ponto 1. A vida ela é inviolável. Então vamos lá. Toda sociedade ela precisa de normas para evitar a total desordem, ok? Então o termo inviolável significa algo que não pode ser violado. Quando aplicado, por exemplo, ao lacre da placa de um veículo, tá? A sua violação acarreta em penalidade. Passa numa blitz, tá? E aquele lacre tiver quebrado, ou você tirou de alguma forma, você vai ser o quê? Multado, né? Vai ser penalizado. Então, da mesma forma, a vida está acima de qualquer objeto, não é verdade? Então, não pode ser violado em nenhuma fase, desde o embrião até a velhice, tá? Biblicamente, violar a vida é considerado pecado e ponto final, tá? Então, a vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus, ou o autor, né, e a fonte originária do fôlego de vida. Nessa perspectiva, o princípio de sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade, tá? Palavra difícil, né? Do direito à vida, tá? Então, portanto, o valor da vida ela é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse, tá? Nesse aspecto, o princípio de defesa da vida humana, desde a concepção no útero materno, não pode conter exceções, tá? Somente Deus tem poder sobre a vida e a morte, tá? Então, em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo, não fazer concessões e estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência e o desrespeito à vida humana, tá? Então,
Como é que às vezes, eu sei que tem cristãos aí que são a favor, tá, de aborto, de legalização disso, daquilo, e por que que eles tomam essa decisão muitas vezes influenciado por político, por jornais, tá, por TV, internet, tá, eles colocam algumas situações que acabam mexendo, de certa forma com a tua mente, com aquilo que é correto, né, que é a palavra de Deus. E aí você acaba gerando dúvida e dúvida é pecado. Lembra que você não pode ficar em cima do muro. Você sabe a história do muro? Você sabe quem é o dono do muro? Pois é, talvez em outro vídeo eu te conte essa história aí, tá? Então a vida humana, ela é sagrada, inviolável, desde a concepção. O cristão deve defender esse princípio absoluto mesmo em uma sociedade secularizada e ponto final, tá, pessoal? Mesmo que isso venha acarretar em prisões, porque está chegando um momento que muitos cristãos, por se posicionarem a favor da vida, a favor da palavra de Deus, vão ser presos. E eu estou nesse meio aí, tá, pessoal? Se acontecer, começar isso, eu vou ser preso também, porque eu não vou me acovardar. Tá? Todo cristão não deve se acovardar quanto a essas questões. Ponto 2. O começo da vida. Fecundação. Embrião e feto são os nomes das 3 etapas da gestação. Então, muitos cientistas, tá, concordam que a vida tem início na fecundação, quando o espermatozoide, né, e o óvulo se fundem, gerando uma nova célula chamada zigoto, ok? Outros defendem que a vida inicia com a fixação do óvulo fecundado, tá, no útero, onde recebe o nome de embrião, período entre o 7º e o 10º dia de gestação. Outros apontam o começo da vida por volta do 14º dia, quando ocorre a formação do sistema nervoso. Tem ainda os que indicam o começo da vida quando o feto tem condições de se desenvolver fora do útero por volta da 25ª semana, né, de gestação. Então, e também os que defendem, né, a ideia de que a vida só se inicia por ocasião do nascimento do bebê. Tá? Então, como já as respostas humanas têm sido controversas, né, o cristão deve buscar a verdade aonde? Na revelação divina, tá? Na palavra de Deus, na sua Bíblia aí, tá? Então as escrituras são incisivas, tá? Ao afirmarem o início da vida desde a concepção. O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação, tá? Que é Jeremias 1:5, tá? O rei Davi corrobora que a pessoa, né, é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção, Salmos 139, verso 13. Deus é quem forma o ser humano, o ser vivo, tá? Dentro do ventre da mãe, Salmo 139, verso 14. Ainda, o salmista afirma que Deus vê o embrião ainda informe, tá? E o ama em todos os processos formativos da vida intrauterina, tá? Desde a fecundação até o nascimento e por toda a sua vida. Glória a Deus por isso, né? Então, por conseguinte, tá? De acordo com as escrituras, a vida começa quando ocorre, tá? A união do gameta, né, masculino ao feminino. Então, essa nova célula é um ser humano, tá? E possui identidade própria e, portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade, desejos ou caprichos humanos, tá? Então, a vida humana, ela é reconhecida e valorizada pelas escrituras desde a concepção, ponto final, tá? Deus, ele é o autor da vida e a protege desde o seu início, tá? Portanto, o direito à vida não pode ser negado ou interrompido por vontade humana. Ponto 3, a posição cristã. Vamos lá. A igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica, tá? Defende a dignidade, ou melhor, me atrapalhei aqui, vamos lá. A igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica defende a dignidade humana, tá? E a inviolabilidade, tá? Da vida desde a sua
concepção, ponto final. Ensina que a vida humana ela é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura, tá? Porque a questão hoje é muito porque a cultura de um país, de uma cidade, de um vilarejo, tá? Então, o Salmo já, o 1 Samuel, capítulo 2, verso 6 diz: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e a faz tornar a subir dela. Então, ratifica, né, que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser o quê? Combatida, tá? 2 Timóteo 3,8 diz: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos, tá, quanto à fé. Então aqui cabe informar que sabiamente a posição oficial das Assembleias de Deus no Brasil é a seguinte: a CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus, no Brasil é contrária a essa medida. Que medida? Aborto, tá, pessoal? Por resultar numa lição ao direito, tá, de matar seres humanos indefesos na sacralidade do útero materno, em qualquer fase da gestação, por ser um atentado contra o direito natural à vida, tá? Então isso foi uma carta, tá, de Brasília, de 2013. Tá? Então, a igreja que baseia sua autoridade na Bíblia defende a dignidade e a inviolabilidade da vida humana desde a concepção. E ponto final. Tá? A gente nem discute com o cara que pensa o contrário, com a pessoa que pensa ao contrário de você. Nem discute, pessoal. Não, a Bíblia me diz isso e ponto final, eu estou com a Bíblia no ar. Tá? Então, ela se opõe a qualquer ideologia que busque secularizar os princípios bíblicos, permanecendo firme na defesa da sacralidade da vida. Tá? E a conclusão: a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. Tá? A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina, tá? Ou seja, no útero. Tá? A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico. Tá? Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e o detentor da vida humana. Tá? Jó 12, verso 9 e 10 diz: quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isto, que está na sua mão a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Desejo a você aí uma ótima semana, tá? Abençoada debaixo das poderosas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória dele. Amém?